Pronto, pessoal, voltando aqui para as autarquias, já sabemos algumas coisas. A autarquia ela é criada por lei, não precisa de registro, e a autarquia vai ter um regime que é um regime de direito público. O que que isso quer dizer? Você sabe que o regime jurídico administrativo ele vai ser pautado em dois princípios. Quais são eles? Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que vai oferecer o quê? Prerrogativas ao administrador e o princípio da indisponibilidade do interesse público. E esse princípio da indisponibilidade, ele vai impor restrições. Então, veja que aqui o regime de direito público, ele tanto oferta prerrogativas ao administrador, quanto ele oferta restrições. É aquele morde e assopra. Eu vou dar benefícios àquela pessoa pelo regime de direito público, mas eu também faço limitações para que não existam excessos e abusos. Aí vamos trabalhar com exemplos de prerrogativas e exemplos de restrição. Vou começar com a melhor prerrogativa de todas, que é essa daqui, ó. A autarquia, assim como as pessoas da administração direta, ela vai ser imune em relação aos impostos que são necessários ao desempenho de suas atividades essenciais. Essa imunidade tributária, ela se encontra lá no artigo 150 da Constituição Federal. Não sei se no seu concurso vai cair direito tributário ou se algum dia você já estudou direito tributário na vida, porque ele cai só em concursos muito específicos e no exame da ordem. Mas numa linguagem bem simples, aprofundando dentro do que a gente precisa, vamos dar um exemplo com o IPTU. IPTU é um imposto, logicamente, que você paga e é um imposto municipal. Então, você paga o IPTU ao município. Aí vamos pensar o seguinte: aqui está o município X. Aí tem o prédio da prefeitura do município X. Eu tenho o município X e o prédio da prefeitura. Eu te pergunto, aquele prédio da prefeitura, ele vai pagar IPTU? Não, porque concorda que ia ser muito louco o seguinte: ia ser o município pagando o imposto para o próprio município. Então, ele estaria pagando para ele mesmo. Não faz sentido nenhum. Agora, vamos imaginar, continua, aqui está o município X, e aqui no município X tem um prédio da União. Então, tem um prédio, sei lá, da Justiça Federal. A questão é, esse prédio da Justiça Federal vai pagar IPTU ao município? Cuidado, não. Porque a imunidade tributária ela é recíproca. Fica mais ou menos assim, ó. Eu, município, não cobro de você, Estado, não cobro de você, União. Agora, em compensação, União, você não me cobra seus impostos e Estado, você também não cobra. É como se fosse uma cooperação entre os entes. Então, existe a imunidade tributária recíproca, que inicialmente foi pensada pelos entes federativos para as pessoas que pertencem à administração direta. Mas, por expressa disposição da Constituição, essa imunidade também foi estendida aqui, ó, às autarquias, sendo considerada uma das prerrogativas em virtude do princípio da supremacia e do regime de direito público. Então, enquanto eu, você, nós todos estamos pagando IPTU, o prédio, por exemplo, do INSS, que é uma autarquia, ele não vai pagar aquele imposto, porque é necessário ter aquela agência, por exemplo, para desempenhar as suas atividades essenciais. Então, essa foi a primeira prerrogativa. Vamos ver mais. Segunda prerrogativa: a autarquia vai ter privilégios processuais. Privilégios processuais. Isso daqui você estuda lá na parte referente ao processo civil. Então, lá em processo civil, você estuda algumas regras que eu vou tentar resumir só as mais simples aqui para vocês. Imagina que eu estou num processo contra você. Então, dois particulares em um processo. O juiz acabou de decidir. Aí, digamos que nós podemos recorrer da decisão do juiz. O prazo é 10 dias para recorrer. Concorda que o meu prazo e o seu tem que ser o mesmo? Porque entre particulares vigora o princípio da paridade das armas. O que eu ofereço para um lado, eu vou ter que oferecer para o outro. Igualdade, paridade das armas. Agora, pensa comigo, se eu estou num processo contra o Estado de Pernambuco, eu tenho 10 dias para recorrer. O Estado de Pernambuco tem o mesmo prazo que eu? Não, porque ele vai ter prazos em dobro. E com o novo Código de Processo Civil, todos os prazos agora são em dobro. Então, se eu tenho 10 dias para recorrer, ele vai ter 20 dias. Então, são prazos dilatados. Perceba que isso para o Estado
é um privilégio processual. Quer saber outro privilégio processual? Vou aprofundá-lo depois, mas por enquanto só uma amostra. Se eu fui condenada, você ganhou o processo e eu perdi. Eu tenho que te pagar uma indenização de 30 mil reais, mas dinheiro tenho não. Eu não tenho 2 contos na carteira, eu não tenho nada, dinheiro eu não tenho. Mas eu tenho um carro. Pode ser que o juiz, então, pegue meu carro, mande vender, penhorar, para pagar esse débito que eu tenho com você, sim ou não? Sim, porque os bens privados, eles são penhoráveis. Então, um particular pode ter seus bens penhorados para poder conseguir usar aquele dinheiro para pagar os débitos. Agora eu te pergunto, se um estado está com débitos, pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que, né, infelizmente está aparecendo aí sempre que o Rio de Janeiro está numa situação financeira difícil. Então está lá o Rio de Janeiro está cheio de débitos. O juiz vai mandar penhorar os bens do estado para pagar os débitos? Não. Sabe por quê? Porque senão não ia sobrar uma bique lá dentro, não ia ter nada, nada no estado. E isso iria prejudicar um princípio, qual? Isso, princípio da continuidade do serviço público. Então, é por isso que a administração ela vai pagar mediante precatórios, artigo 100 da Constituição. Então, ela está devendo, né? Aquela devo, não nego, pago quanto puder. Então, ela está devendo, mas o juiz não vai mandar vender os bens do Estado para pagar as pessoas. Vai, ao contrário, colocar aqui as pessoas numa fila de pagamento, que é a fila dos precatórios, e as pessoas vão lá recebendo, quem sabe um dia, fazendo amizade, né? Porque daqui que receba, fez amizade com todo mundo da fila já. Então, esses são privilégios processuais que são ofertados às pessoas da administração direta e também aqui às autarquias. Só que tem mais privilégios. A gente vai estudar, por exemplo, mais para frente esse daqui, ó. Os contratos administrativos celebrados pelas autarquias vão ter aqui a tal das cláusulas exorbitantes. Isso aqui é assunto de mais para frente, tá? Tudo que eu estou escrevendo aqui eu vou aprofundar no momento específico. Por enquanto, eu só estou mostrando quais seriam prerrogativas da autarquia. O que seriam essas cláusulas exorbitantes? Pensa comigo, mais uma vez. Fiz um contrato com você. Contrato entre particulares, a relação é horizontal. Então, as partes devem ter um equilíbrio de direitos e de deveres. Agora, se eu assinei um contrato com o Estado de São Paulo, eu tenho uma empresa, vou fazer uma obra e assinei um contrato com o Estado de São Paulo. Nesse contrato, eu, particular, estou em posição de igualdade com o Estado? Não. Estou em posição de inferioridade por causa do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o Estado de São Paulo vai possuir nesse contrato várias prerrogativas que vão ser chamadas de cláusulas exorbitantes, que nada mais são do que cláusulas contratuais que vão trazer uma supremacia da administração em relação ao contratado. Por exemplo, a administração vai poder alterar unilateralmente o contrato, vai poder rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar a execução do contrato, aplicar punições ao contratado. Então, são várias cláusulas que só a administração tem e o contratado não. A gente estuda mais para frente esse tópico, mas por enquanto eu queria mostrar alguns exemplos de prerrogativas que a autarquia possui. Só que nem tudo na vida é benefício, né? Porque além das prerrogativas, a autarquia ela também vai sofrer restrições. Pensa comigo aqui um exemplo extremamente simples em relação a essa parte. Licitar. A ideia da licitação, ela é uma ideia boa para a sociedade. Não pense em roubo, tá? Porque geralmente quando eu estou dando aula, principalmente presencial, e eu falo licitação, a pessoa diz, ah, professor, mas não adianta de nada licitação. Não pense em roubo, tá? Pensa sempre no mundo ideal. Então, a ideia da licitação é uma ideia maravilhosa. Porque a ideia da licitação é, o Estado não vai comprar de quem ele quer. Ele vai ter que abrir uma seleção e selecionar a melhor proposta, independentemente dele gostar do diretor da empresa ou não, de ser parente ou não. Então, esse é o raciocínio. Licitação garante impessoalidade, garante moralidade. Mas para a autarquia ter que licitar, é uma prerrogativa ou é uma restrição? Restrição. Porque eu estou dizendo, ei, autarquia, tu não compra de quem tu quer, não. Tu vai comprar daquele que der a melhor proposta, independentemente de quem seja. Então, é uma restrição em virtude do regime de direito público. Mais restrições. A autarquia também vai ter que fazer concurso público. Perceba, a ideia de concurso, é claro que para a sociedade é maravilhosa a ideia de concurso, mas para a autarquia, mesmo o raciocínio da licitação,
ter que fazer concurso é uma restrição, é uma limitação. Porque eu estou dizendo, ei, você não vai nomear quem você quer. Você vai ter que nomear os melhores candidatos, que são aqueles que ficaram mais bem classificados na prova. Então, é uma restrição. E outra restrição que a autarquia tem, o dever, por exemplo, aqui de prestar contas. Então, perceba, no setor privado, por exemplo, eu, quando ganho meu dinheiro, eu não preciso dar satisfação com quanto eu estou gastando. Eu não preciso dizer, olha, prestar contas. Esse mês eu comprei 2 sapatos, 3 blusas e uma calça. Não. Então, eu gasto como eu quiser. Então, no setor privado, você é livre para os seus gastos. Claro que você paga seus impostos, mas depois que o dinheiro é líquido, você gasta do jeito que você quiser. Agora, no setor público, eu estou falando em dinheiro público, em verbas públicas. Então, o gasto ele tem que ser fiscalizado. Então, a administração ela sofre um controle, tanto interno quanto externo. Então, a autarquia, tanto internamente, vai ter um setor para analisar gastos, para analisar compras, para analisar receita, despesa, quanto externamente. Um exemplo clássico de controle externo é do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vai exercer uma fiscalização para poder analisar, para poder saber se a autarquia está dentro da legalidade dos gastos ou não. Então, isso é uma restrição à autarquia. Então, veja que o morde e assopra. O regime de direito público, é claro que ele oferece prerrogativas à autarquia, mas não só prerrogativas, ele também vai oferecer restrições. Então, até agora, o que nós temos de autarquia? Ela é criada por lei, não precisa de registro, o regime é de direito público, pautado no princípio da supremacia, que oferta prerrogativas à administração, e no princípio da indisponibilidade, que vai impor restrições. Seguindo os bens da autarquia, vão seguir aqui o regime dos bens públicos. Já vou falar uma coisa para você. Mais para frente aqui no curso, bem mais para frente, não se atente muito para esse negócio de número de aula, 15, que provavelmente eu vou passar desse número 15 de aulas, mas mais para frente vamos ter um assunto a estudar que são os bens públicos. Mas o que eu já queria fazer hoje? Hoje eu já queria mostrar quais são as espécies de bens públicos com as suas características, porque quando chegar nessa aula, eu já vi, na verdade, parte do assunto. Então, deixa eu fazer aqui um esquema com vocês para poder a gente falar em relação aos bens públicos. Vamos por partes. Então, vou ter aqui os bens públicos. Bens públicos está nesse tópico daqui, ó, do artigo 98 até o artigo 103 do Código Civil. Do artigo 98 até o artigo 103 do Código Civil. Primeiro ponto que nós temos que analisar. Existem aqui espécies de bens públicos. Vamos seguindo o Código Civil para poder analisar isso daqui. Quais são as espécies? Eu tenho aqui bem de uso comum do povo. Eu tenho aqui um bem de uso especial. E eu tenho aqui um bem de uso dominical. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem de uso dominical. Vamos por partes. Quando você vai para o Código Civil, ele dá uma explicação simples e prática e rápida em relação a cada um deles. Eu acho engraçado quando eu vejo assim, bem de uso comum do povo é o bem público que pertence ao povo. É nada, fio. O nome já estava dizendo isso, né? Então, é melhor trabalhar com exemplos e com uma característica específica. Bem de uso comum do povo, podemos pensar em quê? Deixa eu trabalhar com exemplos aqui. Podemos pensar numa praia, num rio, numa praça e assim por diante. Perceba o seguinte, os bens de uso comum do povo, eles têm um fim genérico. Então, a finalidade aqui é uma finalidade genérica.
Porque se eu te disser para que serve a praia, não é que ela serve para uma coisa. Ela pode servir para várias coisas. Ela pode servir para você tomar banho de mar, para você correr, para você vender produtos. Então, ela tem uma finalidade genérica. Bem do uso comum do povo, então é aquele bem que o povo pode usar e possui uma finalidade genérica. E observe que no Código Civil ele diz o seguinte, ó, o uso desse bem pode ser gratuito ou oneroso. Deixa eu trabalhar com um exemplo para vocês. Tanto faz se o uso do bem ele é gratuito, tanto faz se o uso do bem ele é oneroso, tanto faz se é gratuito, tanto faz se é oneroso, ele continua sendo bem de uso como do povo. Então, várias praças você simplesmente pode ir e não paga nada. Mas, por exemplo, para ir lá em Fernando de Noronha, para entrar em certas praias, você tem que pagar uma taxa. É uma taxa de preservação ambiental. Mas ainda assim, aquela praia continua sendo bem de uso como do povo, mesmo sendo difícil, né, do povo usar. Então, essas são as características específicas desse tipo de bem. E bem de uso especial. Vamos colocar aqui um exemplo de bem de uso especial. Vou trabalhar com um exemplo e vou falar mais 10 exemplos. Vou colocar aqui uma escola pública. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó, essa escola pública ela tem um fim específico. Perceba, diferentemente de uma praia, de uma rua, de uma praça que tem uma finalidade muito mais genérica, uma escola pública tem uma finalidade específica. Qual é? Educação. Então, os bens de uso especial, eles estão relacionados aos prédios públicos e aqueles bens que têm uma finalidade específica. Podemos dar 500 exemplos aqui. Podemos falar, ó, escola pública, hospital público, biblioteca pública, cemitério público, tudo isso é bem de uso especial. Todos os prédios, prédio da prefeitura, prédio do Ministério Público, uma delegacia, prédio da procuradoria, tudo isso é bem de uso especial. Um carro da polícia, bem de uso especial, porque está servindo especificamente para esse deslocamento dos policiais. Então, bem de uso especial é a maioria esmagadora dos bens, ou seja, são aqueles bens que têm utilidade para um fim predeterminado. Agora, e bem de uso dominical? Bem de uso dominical, nós vamos dizer simplesmente o seguinte, ó, é aquele que não tem nenhum fim, nem genérico, nem específico. Em uma linguagem muito simples, não está sendo usado para nada. Então, bem de uso dominical, ele está sem finalidade. Ele não tem nem finalidade genérica, ele não tem finalidade específica, ele não está sendo usado literalmente para nada. Exemplo, aqui tem uma escola pública. A escola pública ela está em funcionamento. Enquanto está em funcionamento, ela é um bem de uso o quê? Especial. Só que digamos que no final de semana, que eu não quero matar nenhuma criança, teve um incêndio, a escola estava vazia, pô, teve um incêndio, destruiu completamente a estrutura da escola, mas destruiu tanto que nem tem como mais reformar aquilo dali. Então a escola foi desativada e os alunos foram transferidos para uma outra localidade. Eu te pergunto, aquele prédio destruído pelo incêndio continua sendo um bem público? Sim. Mas ele está servindo para alguma coisa agora? Para nada. Ele não tem mais serventia. Então, ele passou a ser um bem de uso o quê? Dominical. É aquele que não tem uma finalidade nem genérica, nem específica. Só que, além das espécies, eu quero ver isso daqui com vocês, ó, as características desses bens. Então, eu tenho aqui as espécies, e além das espécies aqui, eu vou botar algumas características. Vamos por parte. O bem público ele tem a alienabilidade condicionada. Ele é imprescritível. Ele é impenhorável. E existe aqui a não onerabilidade. Vamos por partes, porque cada uma dessas características vão ser super importantes para vários assuntos mais para frente. Numa linguagem simples, alienar seria vender. Só que a alienabilidade, a possibilidade de venda, ela é condicionada. Porque eu só vou poder vender,
só posso vender o bem de uso dominical. Então, eu só posso vender aquele bem público que não está servindo para nada. E para vender, eu vou ter que realizar um prévio procedimento de licitação. Então, perceba, bem de uso comum do povo, bem de uso especial não podem ser vendidos. Eu só posso vender o bem de uso dominical e desde que eu faça um prévio procedimento de licitação. Esse procedimento de licitação a gente vai ver na aula específica. Vamos falar do leilão, vamos falar da concorrência, também serve para poder vender bens públicos. Por enquanto, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Vou mudar de página, mas eu volto para ela. Eu tenho aqui, de um lado, bem de uso comum do povo. Eu tenho aqui o bem de uso especial. E aqui eu vou ter o bem de uso dominical. Perceba, bem de uso comum do povo e bem de uso especial estão servindo para alguma coisa. Então, esses bens são chamados de afetados. Já bem de uso dominical, que não está servindo para nada, ele vai ser chamado de desafetado. Então, em outras palavras, quando o bem ele está servindo para alguma coisa, finalidade genérica, finalidade específica, ele tem alguma finalidade, ele vai ser inalienável, não pode ser vendido. Entretanto, o bem de uso dominical, ele vai poder vir a ser vendido sim, em virtude de não ter nem finalidade genérica e nem finalidade específica, então ele é alienável, desde que eu passe por um prévio procedimento de licitação. Então, eu já vi algumas provas dizendo assim, todos os bens públicos são inalienáveis. Falso. É inalienável o bem público afetado, que está servindo para alguma coisa. Agora, se ele passou por um procedimento, por exemplo, de desafetação, passou a ser um bem desafetado, um bem de uso dominical, ele vai poder ser vendido desde que siga o prévio procedimento de licitação. Então, já foi uma característica. E um ponto interessante é, essa característica daqui, ela só se aplica à alienabilidade ao bem de uso dominical. Agora, as outras características se aplicam a todos os bens, tá certo? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem de uso dominical, todos os três são imprescritíveis, são impenhoráveis e não podem ser onerados. Então, só para poder ficar bem claro o que eu estou falando, bem visual isso que eu estou falando, bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem de uso dominical, os três são imprescritíveis, são impenhoráveis e não podem vir a ser onerados. É uma característica comum aos três bens. O que é imprescritível? A imprescritibilidade tem a ver com o fenômeno da uso capião. Numa linguagem simples, o que seria o uso capião? É a perda da propriedade pelo abandono. Então, se eu, por exemplo, tenho uma casa e abandonei essa minha casa está lá abandonada, aí uma família começou a morar, eu digo, deixa morando, deixa morando, deixa morando. Passando vários anos, pode ser que eu perca a minha propriedade, sim ou não? Sim, porque a propriedade privada ela tem um tempo para você reclamar. Se passou esse tempo, prescreveu e você perde sua propriedade por um fenômeno chamado de uso capião. Agora, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, passe o tempo que passar. O poder público pode abandonar, sei lá, uma casa pública por 100 anos. Ainda assim, o particular não vai adquirir por uso capião, porque sendo bem público aqui considerado imprescritível, sendo imprescritível, ele não está sujeito ao fenômeno da uso capião. Se ele não está sujeito ao fenômeno da uso capião, passe o tempo que passar, aquele bem continua sendo considerado um bem público. Aí eu vi uma questão de prova, eu acho que era da FGV, dizendo que tinha uma pessoa que estava morando numa praça, bem de uso como do povo, e estava morando há uns 30 anos, dizia a questão. E a pessoa entrou com ação pedindo uso capião da praça, ela quer ser a proprietária da praça. Ô filho, nem entra com ação. Você vai ganhar ou vai perder a ação? Perder, porque os bens públicos, eles são o quê? Imprescritíveis. O que é impenhorável? Vamos fazer primeiro o contrário. O que é penhorar? Penhorar, numa linguagem simples, é quando o juiz ele manda vender bens com a finalidade de pagar dívidas.
Ele manda vender bens com a finalidade de pagar dívidas. Em uma linguagem simples disso daqui. Naquele exemplo que eu te dei, que eu estava te devendo 30 mil reais, e o juiz me condenou, eu não tinha dinheiro. O juiz pode pegar meu carro, mandar vender para pagar minhas dívidas, sim ou não? Pode, porque meus bens são penhoráveis. Agora, o que, que a gente já tinha falado? Os bens do Estado, eles vão ser vendidos com a finalidade de usar o dinheiro para pagar dívidas? Não, porque o poder público paga pelo sistema de precatórios. Então, o poder público não tem seus bens vendidos, porque isso prejudicaria o princípio da continuidade do serviço público. É por isso que aqui o bem público sendo considerado impenhorável, o juiz não vai poder mandar vender para pagar dívidas. Professora, fiquei com a dúvida. Mas alguns bens não podem ser vendidos? Podem, mas sinta a diferença. Eu, Estado, tenho esse bem. Ele não está servindo para nada. Nada. Eu digo, para que eu quero isso? Quero isso aqui, mas não. Vou vender. Posso. Se eu tenho um bem de uso dominical, que eu, Estado, não me interesso mais por ele, eu posso vender. Veja que eu estou vendendo porque eu quero vender. Isso é possível. Agora, eu, Estado, estou com a dívida. O juiz pode ordenar a venda desse bem para pagar a dívida? Não. Perceberam a diferença? Eu posso vender, eu, Estado, os bens de uso dominical porque eu quero, porque eles não estão me servindo mais. Agora, o juiz não pode tomar meus bens com a finalidade de usar o dinheiro para poder pagar os débitos. E, por fim, o que é onerar? Onerar, numa linguagem simples, é dar em garantia. Então, onerar algo é dar algo em garantia. Eu tenho um exemplo, penhor, que é para bens móveis. Eu tenho, por exemplo, a hipoteca, que é para bens imóveis. Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês. Imagina que eu estou precisando de dinheiro, eu, particular, com urgência. Dinheiro eu estou precisando muito, e eu tenho, por exemplo, esse anel daqui. Eu posso pegar esse anel e dar esse anel de garantia para pegar um empréstimo, que o povo chama de prego, na linguagem popular. Então, eu pego esse anel, ele vale R$ 1.000. Pronto, eu botei aqui, peguei R$ 1.000 emprestado, deixei meu anel de garantia. Se eu pagar o empréstimo, eu pego meu anel de volta. Mas também, se eu não conseguir pagar o empréstimo, quem emprestou não vai ficar no prejuízo, porque fica com o anel, porque eu tinha dado em garantia. Para bens móveis é chamado de penhor, para bens imóveis vai ser chamado de hipoteca. Só que a grande questão é, os bens públicos podem ser hipotecados? Hipotecados foi triste, né? Podem ser hipotecados? Podem ser instituídos por meio de penhor? Não, porque os bens públicos, eles não podem ser onerados, ou seja, eles não podem ser dados em garantia. Nada de penhor, nada de hipoteca de bens públicos. Então, veja que essa parte de bens públicos é um tópico que nós vamos aprofundar também mais para frente, mas as características gerais, que são essas que estão presentes no Código Civil, a gente acabou de estudar. E por que a gente acabou de estudar? Porque o próprio Código Civil, ele diz que vai ter bens públicos às pessoas que adotarem um regime de direito público. Então, aqui, ó, na visão do Código Civil, vai ter bens públicos às pessoas que adotarem um regime de direito público. Isso está instituído pelo próprio Código Civil. Aí eu volto para cá e, como já sabemos que a autarquia é uma pessoa de direito público, é por isso que ela vai ter bens públicos. Veja que já matamos várias características. São criadas por lei, regime de direito público, tem prerrogativas, tem restrições, tem bens públicos e eu vou continuar para te dizer o seguinte, ó, as autarquias vão exercer funções que são próprias do Estado. E quais são essas funções que são próprias do Estado? A prestação de serviços públicos. Para poder facilitar, eu vou montar um esquema aqui que é o seguinte, ó. A administração, ela vai poder vir a desempenhar dois tipos de atividades. Pode ser que a administração venha prestar algum serviço público, ou pode ser que ela venha desenvolver alguma atividade econômica. Então, a administração pode prestar serviço público ou pode vir a desenvolver alguma atividade econômica.
O estudo dessa parte relacionada aos serviços públicos você encontra, e nós vamos estudar isso especificamente aqui no Começando do Zero, no artigo 175 da Constituição Federal. A atividade econômica está aqui, ó, no artigo 173 da Constituição Federal. Só que aí eu quero te perguntar o seguinte: quando eu penso na administração, eu penso logo em desempenho de atividade econômica ou serviço público? Qual das duas é a função típica da administração? E aí, te conto na próxima e última parte.